Olá, doutora Juliana Bisato. Olá. Hoje nós iremos falar sobre o puerpério. Então, poderia explicar para a gente o que é o puerpério? Vamos falar sobre isso. Olha, o puerpério, por definição, é a volta do corpo da mulher ao estado normal dela, né? Esse período pode durar 42, 45 dias, mas hoje em dia já se fala que é 2 anos, né? E assim, uma coisa que a gente tem que desmistificar, né? Que a gente não vai voltar ao normal. É um novo É o normal. novo normal. E tem que se haver com isso, né? Tem que entender. Porque assim, a gente não é a mesma com 20 anos, não é a mesma com 25, não é a mesma com 30. Teve o filho, vai ter um novo corpo. Tu já ganha um novo corpo na gestação, aumenta quadril, muda peito, dores, hemorroidas, varizes, né? Vai mudar? Vai. Não vai ficar aquele corpo ali no pós-parto imediato, né? Aqueles primeiros 60 dias ali, que a barriga tá super flácida, que ainda a areola tá bem escura, a vulva também tá meio roxinha ainda, a vulva ainda tá gordinha de parto. E isso vai evoluir. O útero, que estava do tamanho de uma melancia, vai evoluir. Mas antes de engravidar, a mulher tinha um útero do tamanho de um limão. Vai chegar no tamanho de uma melancia. Aí, ao final desse período de regressão e evolução uterina, ele vai ficar do tamanho de uma tangerina, uma laranja. Ele não vai mais ficar daquele tamanho. E a cada nova gravidez vai mudar o tamanho final do útero. Então, assim, é um novo normal e a gente tem que se haver com isso. O puerpério diz que é isso, que é a volta do corpo à normalidade. Só que, se a gente for falar de corpo orgânico, a gente sabe que não vai ser bem assim, não vai ser esses 42, 45, 60 dias, né? Se a gente falar do estresse mental, enfim, é muito mais tempo, né? Então, hoje em dia, o puerpério se fala assim, que 42, 45 dias. Mas a gente fala desse puerpério tardio, que é esses 2 anos que se segue, né? Que é o tempo que normalmente as mulheres falam que elas conseguem voltar a se sentir como elas mesmas, né? 2 anos após o parto, que elas conseguem voltar a ter uma rotina que não é exclusivamente associada ao bebê, sabe? Rotina com amigos, com familiares, com trabalho de uma forma mais saudável, digamos assim, né? Porque até ali, eu sempre brinco que puerpério é sobrevivência. Faça o que tu precisa fazer para sobreviver. Depois a gente se vê o que a gente vai fazer sobre isso, né? Mas o puerpério, por definição, seria isso, né? A volta do normal, a parada do sangramento vaginal, né? Do pós-parto, né? E essa recuperação do corpo após o parto, seja ele normal, vaginal ou cesárea. Doutora, e esses primeiros 40 dias, então, vamos falar desse primeiro puerpério, que é o corpo físico, que é esse retorno a essa nova forma, vamos dizer assim, né? Quais são os sinais de alerta e os cuidados que essa mulher precisa ter e se observar, né? Porque eventualmente Claro. pode acontecer alguma Sim. transcorrência. Assim, ó, nesses primeiros 42, 45 dias, a gente tem a recuperação do pós-parto vaginal, do pós-parto cesárea, né? E a gente tem uma amamentação ali. Então, sinais de alarme seria para o problema dessas situações, tá? Então, assim, por exemplo, pós-parto vaginal, né? Pode ter levado pontinhos na região ali, a episiorrafia, né? Pode ter lacerado ou pode ter sido feita a episiotomia, que é o corte, e foi rafiado. Então, a gente tem que tomar cuidado sobre esses pontos, né? Normalmente, eles vão cair 10 a 15 dias, no máximo, vai cair esses pontos, tá? Pode cair até com 7 dias já. Então, demorando muito para cair ou caindo muito cedo e abrindo, é uma coisa que a gente tem que olhar, né? Tem que conversar, porque pode infectar e pode ter mais problemas, né? Então, do parto vaginal a gente tem que ver isso. Às vezes pode ter lacerações de uretra, pode ter tido lacerações na região do ânus, do esfíncter anal. Então, a gente tem que se preocupar com hábitos intestinais e vesicais. Ela tá perdendo xixi? Ela tá perdendo cocô? Ela tá conseguindo segurar os flatos, os gases? Ou ela não consegue, né? Então, a gente tem que começar a olhar para isso. Às vezes, num primeiro momento, aqueles primeiros 15 dias, vai lá, mas depois é pra gente conseguir voltar a ter. O corpo,
O útero, ele faz pressão no assoalho pélvico, que é uma musculatura que faz puxão, né, da pelve, da barriga, né? E mesmo quando é parto cesárea, o bebezinho pressiona ali. Muda a angulação de uretra, muda resistência dessa musculatura. Então, às vezes, pode ter um pouquinho de incontinências urinárias ou perdas de xixi, mas isso tem um tempo ali, né? Então, esses 15, 20 dias, a gente espera que às vezes pode acontecer e a gente quer ver uma regressão disso acontecer, né? Não vou dar um número de dias, certo? Porque isso varia de cada mulher, mas a gente espera que isso vai reduzindo, né? A incontinência fecal, a perda do cocô, normalmente a gente não quer que isso aconteça, mesmo quando tem essas lacerações de 3º, 4º grau e que há acometimento ou rasgo dessa estrutura ali de reto, de ânus, de esfíncter anal. Quando é um bebê muito grande... É, bebê grande ou mãezinha muito pequena, né? Ou o quadril que não foi tão, né? Enfim, não foi tão bem posicionado esse bebê. Às vezes o bebezinho, ele sai com a mãozinha junto com a cabeça e aí faz um rasgo, né? Então, às vezes, né, não é nem um bebê tão grande, é a posição que ele tá. Então, incontinência fecal, perda de cocô, a gente não quer, né? Então, se isso estiver acontecendo em qualquer situação, a gente tem que olhar pra isso, né? Ah, no primeiro dia, segundo dia, tá, vai lá, né? Agora, sim, persiste, tem que conversar com o médico que fez o parto, voltar no plantão se tu teve o parto pelo plantão, ou às vezes procurar um proctologista mesmo, né? Às vezes vai ter que fazer fisioterapia, né? Ou às vezes vai ter que fazer algum outro tipo de procedimento com o proctologista, que é o especialista nessa região retal ali, que vai trabalhar muito melhor do que um ginecologista ou um obstetra, né? O que a gente também tem que se preocupar bastante, isso seja parto normal ou cesárea, é o sangramento pós-parto. Eu sempre brinco que o sangramento pós-parto ele é uma montanha russa, tá? Ou ele é um final de menstruação que demora a parar. A montanha-russa eu digo porque tem dias que às vezes sangra um monte, às vezes até passa um pouquinho no absorvente e aí passa dias sem sangrar nem nada. E aí depois volta a sangrar. O fato de sangrar, parar, voltar, não é problema. A gente fala que são 60 dias para parar de sangrar. Passou os 60 dias, tá estranho. Mas, assim, mais do que os dias de sangrar, é o aspecto desse sangramento. Então, assim, sangramento que perpassa roupas, normalmente não é um sangramento considerado tranquilo. Tem que ver se não é uma hemorragia pós-parto, tem que ver se essa paciente não vai precisar de transfusão sanguínea, né? Eu já acompanhei pacientes no plantão que voltaram 30 dias pós-parto e precisou fazer uma esterectomia pós-parto por hemorragia. Porque esse útero não estava voltando ao tamanho normal e ela estava tendo hemorragia, transfusão sanguínea e não estava melhorando, né? Então, sangramento que passa na roupa, normalmente não tá legal, tem que avaliar. Sangramento com pus, tá? No final do sangramento pós-parto, assim, a gente tem estágios, né? O sangramento é vermelho, depois ele fica meio escuro, às vezes ele fica meio amarelado e ele pode ficar no final branco, tá? Mas ele é um sangramento fluido, né? Agora, a presença de pus verde, tá? Ou um branco, um leite condensado, isso é pus. Isso não tá legal. Então, isso pode ser 10 dias, pode ser 20 dias, pode ser 60 dias, não tá legal, tá? Sangramento com odor de podre também é um sinal de alarme. O sangramento pós-parto, ele tem um cheiro mais forte, né? O sangramento menstrual, para algumas mulheres, tem um cheiro que elas não gostam, algumas, né? Mas o sangramento pós-parto é muito sangue. Então, tem um cheiro bem forte, mas é diferente do cheiro de podre, né? Eu sempre falo, lembra da geladeira, aquele potinho que tu esqueceu com comida lá de não sei quando, que tu abre e vem aquele cheiro, entendeu? Esse cheiro, esse odor pútrido, esse não tá legal. Que é diferente de um cheiro de um sangue normal. É bem forte, eu entendo as pacientes quando elas falam assim, sabe? Mas é um sangramento com um cheiro ruim, não é só um cheiro forte. Outra coisa que não pode acontecer é febre, tá? Então, febre no pós-parto, acima de 38 graus, a gente tem que olhar. Temos que prestar atenção uma coisinha, tá? Fazer aferir temperatura axilar com uma mama que está produzindo muito leite pode nos levar ao erro.
Então, assim, quando a gente vai aferir a temperatura axilar, tomar cuidado se essa mama não tá muito quente, se ela não tá muito cheia, né, se não estamos na pojadura, né? Às vezes vale mais a pena fazer uma temperatura oral ou usar o de testa ali, o digital ali, como é que eles falam? Pistola. A pistolinha, tá? Nesses casos, né? Mas temperatura acima de 38, a gente tem que avaliar, principalmente mama, que é uma coisa que muito frequente dá problema, né? Então, às vezes dá problema 15 dias, mas às vezes dá problema 30, 40, 60 dias, né? A gente vê, às vezes, pacientes 90 dias pós-parto vindo com abscesso na mama, né? Então, a amamentação é uma situação... A gente se afastou muito do nosso feminino primitivo e a gente aprendeu a amamentar. Então, assim, 99% das minhas pacientes no consultório sofrem com a amamentação. É rara a paciente que vai na amamentação fluido, sem intervenção, sem consultoria de amamentação, sabe? Sem fissura. É raro, assim, ó, raríssimo, tá? Quase todo mundo apanha, tá? E assim, se a gente não amamenta direito, esse leite pode ficar represado, ele pode infectar, e a gente pode ter mastite, e às vezes pode evoluir para o abscesso, né? Então, que é uma causa muito frequente de febre no pós-parto, né? E quando a gente fala de cesárea, né, a gente também tem que olhar para essa febre, né? Porque às vezes pode ser uma infecção de ferida operatória, né? Né? Então, os pontinhos ali da cesárea, a gente tira entre 7 e 10 dias, né? Porque tem o pessoal que faz o intradérmico, que é aquele que parece que é colado, mas não é colado, não tem fio. Tem a cola, existe a cola, né? Mas a cola é extremamente cara, né? Nunca vi usar essa cola cirúrgica, tá? Sei que existe em São Paulo e tal, mas não faz muito parte da nossa prática usar a cola. Então, normalmente a gente faz o intradérmico, que é aquele pontinho que parece que a gente fez uma costura mesmo, sabe? Tipo costura de roupa. Vai de um lado pro outro, né? E usa um fio que ele é absorvível, que não precisa nem tirar. O corpo absorve, né? Normalmente o pessoal faz um detalhezinho de nozinho nas pontas, ou nem faz isso, e às vezes tem que cortar esses nozinhos quando tem, tá? Então, os pontos não precisa necessariamente tirar se é assim. Agora, se é um fio absorvível, que é aquele fio preto, o nylon, tem que tirar. Se for ponto separadinho, tem que tirar. Daí vai tirar de 7 a 10 dias e a gente tem que olhar se tá saindo pus, se abrir os pontos, tá? Uma coisa que vale a pena a gente falar, que dentro da gente, tá? A gente produz uma secreção quando tá cicatrizando, tá? Então, nos pontinhos que a gente faz ali na gordurinha, por exemplo, tá? Ali onde é que foi cortado, tá tendo um processo de cicatrização. E quando ele cicatriza, ele produz uma secreção meio amarelada, que tem um cheiro meio ruim, porque a gente não cheira muito bem por dentro mesmo, tá? Que a gente chama isso de seroma, que é essa secreção amarelada produzida pelos tecidos quando cicatrizam. E essa aguinha é uma aguinha fedidinha, amarelada, que pode exteriorizar pelos pontos. Isso não é problema. O problema é o pus. Pensa no leite condensado. Aquele leite condensado, quando sai dali, não tá legal. Tá? Ou um verde. Também uma secreção grossa, espessa. Essa não tá legal. Então, isso a gente também tem que se preocupar ali nos pontos. Se tá muito vermelho, se tá quente, também é uma coisa que a gente tem que se preocupar na ferida operatória. Tá? Uma dor abdominal intensa. Também tem que se preocupar. Cesárea, cirurgia de médio porte, tem recuperação. Tá? As pessoas banalizam a cesárea, tá? Adoram uma cesárea, Deus livre, mas assim, é uma cirurgia. Tem que ter cuidado né? Vai ter que ter cuidado. Qualquer cirurgia tu pode fazer hérnia, tu pode fazer deiscência, tu pode fazer aderência. Então, tem que ter esse cuidado. Então, é uma cirurgia, então vai doer. Ai, mas a minha cirurgia não doeu. Que bom. Mas você é um alecrim dourado, porque a maioria sente dor, tá? E é normal, é uma cirurgia. Mas agora, é uma cirurgia que não dá nem pra encostar na barriga, sabe? A dor, quero dizer, né? É uma dor que tu fica até protegendo, né? A posição antálgica que a gente chama. Tá estranho, tá? É uma dor a mais do que o normal. É uma dor que eu não consigo me mexer. Tá estranho. Aí a gente tem que avaliar se tá tudo bem, tá? E outra coisa que a gente tem que se preocupar muito no pós-parto, que às vezes não é tão falado quanto deveria, é trombose. Tá?
É raro, mas acontece com frequência, né? Nunca tive no consultório nenhuma paciente minha com trombose pós-parto, mas no plantão já vi bastante, tá? Porque não cuidaram. Não. Amostragens, né? No plantão passa, meu Deus, milhares de pacientes. No consultório a gente tem bem menos. Mas enfim, a trombose a gente tem aumento de 20 vezes o risco de trombose no pós-parto, tá? É 7 vezes maior o risco na gestação, tá? E aí brigam com o anticoncepcional que aumenta só 1,5 vezes, tá? Então, quando a gente engravida, aumenta a quantidade de sangue circulando na nossa corrente sanguínea. E quando a gente vai parir esse bebê, tá? Vai ter um remodelamento desse sistema vascular, tá? E esse remodelamento pode produzir estase, que é esse sangue ficar mais paradinho, por assim dizer. Quando a gente engravida, o nosso corpo, por ser muito inteligente, ele se prepara para o parto, tá? Então, engravidou, ele já tá lá, 9 meses na frente, se preparando para o parto. Uma grande causa de mortes maternas, mortes no parto, é a hemorragia pós-parto. Desde que a gente inventou a ocitocina e fez a injeção intramuscular pós-parto, diminuiu. Mas ainda existe. E quando acontece, tem que correr, porque às vezes a gente não consegue salvar a paciente, tá? E então, quando o nosso corpo se prepara, como é que ele se prepara? Ele aumenta os fatores de coagulação. Faz com que essa mulher tenha mais propensão a coagular, porque ela tá pensando lá no pós-parto. Saiu aquela placenta, aquele útero tá jorrando sangue, vamos fazer coagulação aumentada para ela não morrer. Só que isso não é inteligente ao ponto de fazer apenas no período pós-parto, apenas no útero. É por todo. A gente pode ter trombose em qualquer lugar, mas é mais frequente na panturrilha. Então, a gente tem que se preocupar nesse pós-parto, por isso que é legal a gente deambular precocemente. O que é isso? Caminhar logo após o parto, principalmente se for cesárea. Pensa comigo, na cesárea tu não vai ficar lá parada 1 hora enquanto que eles estão fazendo cirurgia, e tu vai ficar mais umas 2, 3 horas parada enquanto recupera a anestesia. A da anestesia recupera a função das tuas pernas. Você não vai ficar, sei lá, 3, 4 horas parada. Enquanto está acontecendo esse remodelamento vascular, onde está tendo aumento de fatores de coagulação para impedir uma hemorragia pós-parto, né? Então, a paciente, quanto mais rápido possível ela puder caminhar, se mexer, ela vai fazer, então, com que a musculatura dessa panturrilha bombe esse sangue da panturrilha em direção ao coração, porque é assim que o sangue vem do pé para o nosso coração. Contra a gravidade, através da ação da musculatura das nossas pernas bombeando esse sangue. Então, quanto mais cedo a gente se mexer, menor o risco disso acontecer. E quais são os sintomas da trombose, então? Vermelhidão na panturrilha, né? Então, uma panturrilha tá normal, zerada, tá ótima. A outra, vermelha, quente, dura, inchada, dói a panturrilha quando anda, melhora quando para. Esses são os sintomas. Precisa ter todos? Não. Não precisa. Daí, assim, a gente vê uma panturrilha muito maior do que a outra, tem dor, pós-parto, a gente fica assim. A gente pede exames, né? Vai ver. Mas o diagnóstico é clínico, né? A gente tem alguns exames físicos, alguns sinais que a gente percebe para avaliar isso, se a paciente tem risco de ter trombose ou não. Na dúvida, faz o anticoagulante, interna, faz o anticoagulante, depois a gente resolve, né? Porque o problema de dar trombose na panturrilha, vai interferir na vascularização ali, ok. Mas o maior problema é quando esse coágulo, esse trombo que se forma ali, ele vai até o pulmão. E aí a gente tem o tromboembolismo pulmonar, que isso mata, né? Então, é por isso que, na dúvida interna, faz a anticoagulação, depois a gente avalia. Por isso que é tão importante essa questão do cuidado da mulher no pós-parto, né? Porque parece que nasceu o bebê, agora é só o bebê. A gente se apaixonar por um bebê faz parte da nossa natureza. E se não fosse assim, esse bebê morreria. Então ele precisa disso. Só que a gente não pode esquecer dessa mãe. E ela sonhou com isso, né? Ela sonhou em segurar esse bebê, ela sonhou em trocar esse bebê, ela sonhou em dar banho nesse bebê. Então ela quer fazer isso. Só que ela tem que se preservar, tá? A gente sabe que os primeiros 15 dias, por exemplo, pós-cesárea, são os mais complicados para a questão de abrir pontos, hérnias e aderências, né? Então, os 15 dias pós-cesárea são os mais complicados, tá? Mas, né, a paciente pós-parto vaginal, ela pode ter dor, tá? Às vezes, quando o bebê nasce por parto vaginal, a vagina, elas falam pra mim sempre assim, que tá em carne viva,
tá assada. Por isso que a gente costuma fazer um gelinho na vulva pós-parto, porque dá um certo alívio, tá? E além disso, tá inchado normalmente, né? Principalmente se levou ponto, né? Mas assim, fora isso, normalmente elas estão muito melhores, assim, né? A mulher, quando ela sonha com o parto vaginal, eu vejo muito isso. Elas olham muito para essa questão da recuperação. E elas têm razão. Realmente, assim, ó, parece que, ó... Saiu, né? Limpa, tal, tchau, vambora. Natural, né? Como a natureza também faz com seus filhotes, né? Graças a Deus que de cesárea, porque senão morreria um monte de gente, né? Mas assim, o parto vaginal realmente, ele é bem prático nesse ponto, né? Mas assim, a gente não pode esquecer que ela perdeu um monte de sangue, tá? Às vezes elas se esquecem dos pontinhos lá, né? Na vulva, e esses pontinhos podem abrir, eles podem infectar, tá? É legal quando leva esses pontinhos, não passar papel higiênico quando for no banheiro, porque o papel vai engatar nos pontos, e ele não vai conseguir limpar. Pensa comigo, lá no meio dos pontos, o papel nem vai passar. É melhor passar uma duchinha ao redor, né? E tomar cuidado para não abrir esses pontos, sabe? A vulva, ela é maravilhosa para cicatrização. Ela foi feita para isso, né? Ela cicatriza muito bem. Às vezes não fica nem um sinal de que já passou ali um bebezão, entendeu? E ela regride, né, depois, mas enfim. Mas às vezes, dependendo do jeito que foi feito a epíse, o corte, ou do jeito que rasgou, ou do jeito que cicatrizou, pode ficar uma cicatriz feia ali, dura, e que pode até gerar dor na relação sexual depois. Né? Ou dor para essa paciente de forma geral. Né? Pode acontecer, né? Então, tem que se cuidar. Mesmo no pós-parto vaginal, eu sei que, tô ótima, mas tem que se cuidar, porque realmente você pode se arrepender depois, né? E o remendo sempre é pior, né? Com certeza. Doutora, e falamos bastante dos sintomas físicos, mas a gente sabe que o puerpério também vem acompanhado de bastante sintomas emocionais. Opa, então, o que a gente pode falar sobre isso? Inclusive, a importância da família, né? Dos cuidadores que estão ali próximos, né? De como eles podem estar, então, acolhendo essa mulher e auxiliando. O puerpério, como eu disse pra ti, né? É sobrevivência. Tu faz o que tu precisar para sobreviver, tá? E isso fala-se também bastante da questão da saúde mental, tá? Porque o pós-parto, principalmente quando é um primeiro bebê, a mulher, ela tá preparada, mas ela não tá, tá? Eu fui uma das primeiras pessoas do meu grupo de amigos a ter filho, porque eu tive o meu primeiro filho com 25. Bem novinha, eu saí da faculdade grávida. E todo mundo me perguntava como é que é ter um filho. Porque todo mundo assim, nossa, que legal, eu também quero. Mas, né, me conta a tua experiência. E eu falava pra eles o seguinte, pra mim, maternidade é morrer e nascer de novo. Tu muda totalmente os seus laços com tudo, com o teu marido, com o mundo, com o teu trabalho. Tu vive diferente, a tua experiência assim com o mundo, tu não pensa mais só em ti. Se eu não olhar para os dois lados quando atravessar a rua e alguém me pegar, o que vai acontecer com meu filho? Quem que vai levar para a escola? Quem que vai olhar para a vacina? Quem que vai levar para o pediatra? Tu muda a tua relação. O meu trabalho, eu gostava muito do meu trabalho, mas não tô gostando tanto dele assim, eu gostava mais de ficar com meu filho. Então muda a forma como você vê os seus pais. Né? Você vê a sua mãe, de repente, com outro olhar, assim. Sim. Poxa, ela passou por isso também. Né? Aconteceu isso comigo, foi bem especial. E a gente olha, né? Muda tudo, né? Então, eu acho que o pós-parto, eu sempre tento falar para as minhas pacientes, mas não tem como preparar. Eu acho que não inventaram uma palavra que a gente, uma definição, melhor dizendo, para maternidade que vai se encaixar e você vai conseguir vivenciar isso antes do acontecer, porque não vai. É um amor muito grande, medos muito grandes, né? E isso vem como uma avalanche. É o desconhecido, né? É o que se apresenta ali. Isso, e vem esse amor todo, né? Então, assim, o pós-parto, ele é desafiador emocionalmente. Essa mulher viveu esses 9 meses sonhando com esse rostinho, querendo viver isso, né? Vem
hormonalmente, saiu uma placenta dali, mudou, né? Sabe que existem estudos que falam que o cérebro da mulher muda na gestação? Não, eu imagino Os, mesmo. muda as sinapses, os encontros de neurônios mudam no cérebro. Então, assim, muda tudo, literalmente. E também, então, hormonalmente, saiu essa placenta, vai mudar de novo, vai dar um shifting desses hormônios, né? A amamentação é hormonal também, né? E também orgânico, né? Tá. Falamos assim, do pós-parto, vaginal, cesárea, mas vamos falar de como é difícil viver na privação de sono. Tá? Eu acho que isso é o que mais eu vejo pegar as pacientes. Aí elas falam pra mim, eu tô com dor de cabeça no pós-parto. Eu falo, quantas horas você dormiu essa noite? Né? Falei, Né? Então, às vezes elas acham que a dor de cabeça é da anestesia da cesárea. Eu falo, amiga, não é. Pode até ser. Claro que existe a cefaleia pós-AC. Mas, assim, tu vê aquela pessoa com aquelas olheiras, sabe? Né? Aquela cara que ela tá assim já, ela não tá nem em pé, né? Ela tá se escorando já na cadeira. É a privação do sono. A privação do sono eu acho que é uma das coisas assim, que mais, né? As mulheres, às vezes, que elas ficam nessa negação, talvez, da maternidade, elas acham que no pós-parto elas vão conseguir lembrar de limpar a casa, elas vão conseguir lembrar da comida, de fazer compras no mercado, que elas vão conseguir manter... Eu tenho pacientes extremamente organizadas, que é lindo de ver, assim, as planilhas que elas fazem, e elas acham que elas vão conseguir manter esse tipo de rotina depois, né? Aí elas acham que a gente tá sendo ruim, dizendo, você não acredita, por que você tá falando isso? Isso é ruim, isso me assusta, falar que as coisas vão mudar, né? A gente só tá tentando te preparar para a realidade, né? No nosso curso materno que a gente faz gestante, a gente aborda o puerpério, então a gente fala desse período pós-parto, né? E foi falado uma expressão que eu achei sensacional, não fui nem eu que falei, foi o pediatra que falou. Acho que foi o fisioterapeuta que falou. Que mais importante do que o plano de parto é o plano pós-parto. O plano de parto é importante, nossa senhora, com certeza, né? É um dos momentos mais importantes da tua vida, mas ele vai durar um dia. O plano pós-parto é uma ideia a se pensar, a se elaborar, do que vai ser feito depois, né? Então eu tenho pacientes, quando a gente começa a conversar sobre isso, que eles começam a fazer marmitas, né? Ou organizar pedido de marmita para vir aí, sei lá, um mês, organizar quem vem ajudar, né? Quem vai ficar com o bebê, quem vai, né? Enfim, ou já deixa estocado fralda para não sei quanto tempo, sabe? Enfim, ou materiais de higiene, né? A limpeza da casa. Isso, assim, diarista, passar roupa, lavar roupa, né? Porque bebê suja muita roupa. Teve uma vez uma paciente que ela comprou 6 body RN. Às vezes, quando a gente tinha RN, ela falou, tá ótimo, né? Daí eu falei, tá ótimo para um dia. Porque os bebês fazem cocô, passam na roupa, vomitam, regurgitam, né? Suam, né? E, enfim, então às vezes as pessoas não estão tão bem preparadas, ou elas acham que estão preparadas, mas, né? Um plano pós-parto realista é muito importante, né? Pra gente organizar essa vida pós-parto, né? Enfim. E a família dar esse apoio, principalmente o pai, né? A pessoa que está ali com essa mulher, porque muitas vezes a gente quer talvez só chorar um pouco, falar um pouco, sem ser julgada, né? Claro. Sem ser cobrada. Então faz diferença esse acolhimento, né? O puerpério, assim, às vezes eu vejo que talvez você já deve ter visto, né? Que existem os vídeos assim, né? Das pessoas chegando para conhecer o bebê. E a única pessoa que olha para a mãe é a mãe da mãe, né? Às vezes nem isso, né? Mas enfim, essa volta do olhar para o bebê e parada de olhar para a mãe pode ser muito... É um luto, né? É a saída do lugar dessa mãe que foi uma vez filha para o lugar de mãe. E para você ser mãe, tu tem que deixar de ser filha. Ou não que precisa ser 100% deixar de ser filha, mas tu vai ter que
mudar a prioridade, tu vai ter que ser menos filha e muito mais mãe, né? Então, esse processo às vezes é um luto. E eu já tive várias pacientes. Eu tive isso também, né? Eu sempre brinco que depois que nasceu meu filho, eu perdi minha mãe. Nunca mais tive a minha mãe. Porque essa coisa do olhar pro neto, às vezes, né? Enfim. Então, a gente muda 100%. E às vezes é fácil se perder nesse cuidado com essa mulher, né? No curso que a gente fez, a gente já está na 3ª edição, agora 19 de outubro nós vamos fazer a 4ª edição. Então, nesse último curso, eu sempre falo para os maridos, assim, isso é todo ano, toda vez que eu faço curso eu falo, né? Que os maridos, eles têm uma oportunidade no pós-parto única na vida. A oportunidade de brilhar. Porque se eles forem parceiros, se eles olharem para essa mulher e ver as necessidades que ela tem, assim, porque ela, por mais que ela sempre foi a pessoa organizada, que cuidou da casa, ela talvez não vai conseguir, pela falta do sono, pelos hormônios, pela mudança orgânica dela, talvez ela não vai conseguir pensar na casa, no mercado, na comida. E se o marido olhar para isso, que é uma coisa que ele pode fazer, né? Porque na gestação, ele não tem que fazer. Quem está fazendo órgãos é a mulher. Mas no pós-parto, ele pode brilhar, ele pode cuidar dessa mulher, ele pode falar para aquelas visitas indesejadas não venham. Ele pode falar, não, agora, a partir de agora, todo mundo vai embora, que agora eu vou ficar com a minha esposa, né? Ou organizar, né? Tive uma paciente que ela não estava conseguindo dormir, estava muito pesado para ela. Eu falei, vem cá, tu não tem um irmão e uma cunhada que são super parceiros? O bebê já não tá mamando, só tá na fórmula. Deixa uma noite com eles. E dorme uma noite inteira. Às vezes, uma noite inteira essa mulher dormir, revigora, ressuscita, começa a pensar claramente. Então, eu sempre falo para os maridos, voltando, né, que eles têm essa chance de brilhar, porque elas nunca vão se esquecer se eles estiverem ali para ela, dando apoio, olhando para elas. Da mesma forma que elas nunca vão esquecer se eles também não olharem. Né? Eu já começo ali a sementinha do divórcio, né? Eu sempre falo assim para os maridos que eles têm essa oportunidade única de cuidar das suas esposas e cuidar do seu filho e ser o homem da casa, né? Que a mulher tá fragilizada. Sim. Né? E essa mulher também aceitar ajuda, né? Porque você não vai deixar de ser uma super mãe se você não lavar as roupinhas do seu bebê. Não. E eu vejo que faz muita diferença, assim, se a mulher conseguir passar por esse período de uma forma o mais tranquilo possível, como você falou, ela vai se redescobrir, né? Porque é uma fase muito especial, onde a gente entra num mundo totalmente novo. Então, essa questão do plano pós-parto aí, com certeza faz muita diferença. Sim, com certeza. Então é isso, doutora. Obrigada. Obrigada e até a a você. próxima. Até a próxima.